Shalom, shalom. Apesi libota na Nzambe, mbote nalobi ete Nzambe apambola moto moko oyo azakolanda biso. Saúde do povo de Deus, digo que o Senhor abençoa alguém que está nos acompanhando. Nayebi ete kokozala pasi na bomoi na yo. Sei que pode haver angústia na sua vida. Nayebi kokozala difficile na bomoi na yo. Pode estar a passar um momento difícil na sua vida. Mais bolamu na Nzambe Considero fogo de vida no dia de nalobi hoje. eke Nzambe wana aza malamu. Digo que o Senhor é bom. Nalobi Nzambe wana aza bikamwa. Aquele Deus é Deus das maravilhas. Différence eza na ba oyo balamuki te. Há diferença entre aqueles que não acordaram. Eza kaka po bango bazangi pema. A diferença é só que eles não tiveram fogo de vida. Yo oyo oza na pema. Nós que temos o fogo de vida, Likolo bake bolamu na Nzambe eza likolo na yo. isso quer dizer que a bondade do Senhor está sobre nós. Benga ndeko moko Convida um irmão a participer na biso elongo. para participar conosco. Moma oyo tolingi kosala pe ko avancer royaume ya Nzambe. Esse momento que queremos avançar o reinado do Senhor. Nalingi tobondela Queremos orar. po libondeli yango efasonaka nyonso na mosala na Nzambe. Porque a obra do Senhor, a oração é que faciona tudo na obra do Senhor. Nzambe na kumisio na tondi yo nkolo mpo oza Nzambe malamu. Na rendre gloire koloba ete nkolo ntango oyo pe espace oyo na bombi yango na se na maboko na yo. Tika faveur mpe nkembo na yo Nzambe emonisama. Tika loboko na yo Nzambe eza likolo nyonso yawe. Ba oyo otie liboso na biso tika bazala wana na trois dimensions, corps, âme, esprit eza la présent. Yawe flèche nyonso ya moyini nkolo na direction ya auditoire oyo ezwa esika te au nom puissant de Jésus. Nalobi bongo, merci Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amém. Nzambe aza malamu. Deus é bom. Nalobaka ntango nyonso Tenho dito toda eza hora. important toyeba kotanga mikolo na biso na se na moi. É importante sabermos contar os nossos dias cá na terra. David alobi boye. David disse o seguinte: Nzambe yekusanga nayeba mikolo na nga na se na moi. ensina-me a contar os meus dias cá na Eza terra. important moto koyeba mikolo na yo na se na É moi. importante o homem conhecer os seus dias cá Ntango yo na oyebi terra. mikolo na yo na se na moi. Quando tu souberes os seus dias cá na Okoyeba terra, mpe kosalela mikolo na yo na se na e moi. saberás trabalhar bem consoante os seus dias. Nalobi na ndeko moko azona na ngai. Digo ao irmão que está me Tala acompanhando, pema oyo Nzambe apesi yo na ngai na tongo na lelo te na pokwa oyo. contempla o fogo de vida que o Senhor nos Nini concedeu. oyo tosali mpo na bénéfice ya O Nzambe. que é que nós fizemos para o benefício do Senhor? Nalobi nini oyo tosali mpo na bénéfice ya O que é que Nzambe. nós fizemos para o benefício do Senhor? Nalobi Nzambe atravaillaka epai oyo aza komona intérêt na ye mpe O ezali. Senhor abençoa onde há o seu interesse. Nzambe ntango apesaka pema, O Deus, quando dá o fogo, Nzambe wana atikaka biso te mpe azelaka oyo eza lipamboli na ye. Ele não nos deixa assim, mas sim Ele espera a sua a recompensa. Mokolo moko Nzambe aye mpo akata nzete. Dia o Senhor veio para cortar a árvore. Yesu mpe abimonisa esika wana. E Jesus também lá estava. Yesu alobi na papa, E Jesus disse ao pai: mpo na nini yo okata yango? por que queres cortar? Nzambe alobi ça fait 3 ans E o pai respondeu: durante 3 anos, nayaka ntongo pokwa, cá tenho vindo, me nakuta jamais fruit na nzete mas oyo. nunca encontrei fruto desta Alobi árvore. Nzambe azozela quelque chose na part na O yo. Senhor está a esperar alguma coisa na sua parte. Ndeko ozola na ngai, O irmão que está me acompanhando, nalingi ete oyeba Nzambe azozela apprendre quelque chose epai na yo. quero que tu saibas que o Senhor está a esperar alguma coisa vindo de ti. Ntango mosu okendeki mosala mpe ozongi, Às vezes foste o trabalho e voltaste, meyebaka ebele bakendeki me bazongi te. mas saibas que muitos foram e não voltaram. Yeba ntango mosusu okendeki kelasi ozongi, Às vezes foste à escola e voltaste, meza na bana ebele bakendeki kelasi bazongi te. mas há muitos filhos que foram à escola e não Epai intérêt ya voltaram. Nzambe ezali, Onde há o interesse do Senhor, Nzambe avandaka te. o Senhor não cala. Nzambe ayebisi Gédéon O Senhor disse a Gedeon, na Juge chapitre 7. no Juízo 7, Alobi kende kozwa offrande nga Nzambe na kozela. vai buscar oferta. E Pourquoi? por que o Senhor esperou? Ayebaki intérêt ya offrande eza Ele wana. sabia o benefício da oferta. Nazoloba na moto moko ozolanda ngai, Digo ao irmão que está me acompanhando, koselimite kaka na mosala te. não se limite a ser só no Mosala serviço. eza malamu. Serviço é bom, trabalhar é bom. Epesaka biso baposibilité ya misolo. Nos dá a possibilidade de
financeiros. Toza na posa ya koorganize ba croisade ba campagne. Sim, precisamos fazer muitas obras do Senhor. Tokoki kosala yango te mpona koorganize ba amso toza na mbongo te. Não podemos fazer isso se não temos o dinheiro. Mais nalingi ete ntango ozosala mosala, Mas quero que quando tu estás a linga trabalhar, okotisaka intérêt ya Nzambe na bomoi na yo. eu quero que tu ponhas o interesse do Senhor na sua Mokolo obra. moko Ana azolela azwa mabota. Dia eu chorava a Ana para que concebesse. Na livre 1 Samuel chapitre 1 chapitre 2, No livro de 1 Samuel 1 e 2, Ana azolela mpo azwa mabota. a Ana chorava para poder alcançar. Mais Anne asali prière oyo akotaki intérêt ya Nzambe na Mas kati Ana orou e meteu o interesse do Senhor dentro da sua ya oração. oyo ye azalaki kozela. Daquilo que ela esperava. Alobi Nzambe soki opesi nga mabota, Disse: o Senhor se me abençoar e eu alcançar. mwana oyo ngai nakomelisa ye pendant 3 mois. Esta criança lhe darei de mamar durante 3 meses. Mais nakoya kozongisa ye na awa na tempelo ya Silo. E depois ele será. Vou lhe trazer aqui no tempo de Silo. Epai oyo Anne aza kolela mwana, Onde a Ana chorava para um filho. Nzambe azotala mosali na ye Eli na kati ya temple. O Deus estava a ver o seu servo Eli dentro do templo. Bible elobi na A ngai, Bíblia diz: Eli akolaki makasi. o Eli já estava velho. Eli akolaki makasi. O Eli já estava velho. Bavision ezalaki rare, Já não havia visões. basonge ezalaki rare. Já não havia visões. Nzambe alingi na posa remplacer serviteur na E kati. o Senhor queria meter um outro servo no meio do Eli. Mais mosali azalaki te. Mas não havia Po servo. bana ya Eli batambolaki mabe liboso na Nzambe. Porque os filhos do Eli não andavam consoante a vontade do nazoloba na Senhor. ndeko moko ozolanda ngai. Digo ao irmão que está me acompanhando. Bana na yo bakokota lola te mpo oyo osalelaka Nzambe. Os seus filhos não vão herdar o reino dos céus porque tu és homem de Deus. Te eza bongo te. Não, não é assim. Bana na yo mpo olakisa bango nzela na Nzambe. Tens que ensinar o caminho do Senhor a seus filhos. Mpo na nzela okolakisa bana nzela na Nzambe, Para ensinar o caminho aos filhos, bana wana bakosalela Nzambe. então eles vão obrar para o Senhor. Yo oyo otikala bana na ndako batikala na batablete. Você que deixa os filhos em casa brincar com tabletes. O mwana ngai linga kotala match atikali na ndako na Porque meu filho eglise. gosta de ver jogo, por isso que ele ficou, eu vou à igreja. Mwana soki ayebi Nzambe te okoregrete après. Se os filhos não conhecem o Senhor, isso será uma lamentação para Nzambe nós. atali temple ya Silo. O Senhor olhou o templo de Silo. Nzambe alobi Eli akomi mokolo. Disse: o ele envelheceu. Mais Anna ye avec une révélation. Mas a Ana veio com uma revelação. Abandi kobondela. Começou a orar. Alobi ete Nzambe Disse: Deus, soki opesi ngai se mwana, você me deres um filho, penina aseki nga mingi, a penina riu-se de mim. bato baseki nga mingi. As pessoas riram de mim. Mais mwana wana Mas aquela criança, nakoya kotika ye awa, eu tradarei ele aqui no templo. nakoya nakobomba ye awa. E ele viverá aqui no Nzambe templo. atali intere na ye, O Senhor viu o seu interesse. atali mpe Anne. E viu a Ana. Alobi te mpo napesa ye mabota. Não, disse: esse é o momento que eu devo nalobi considerar. luka intere ya Nzambe meme na basije ozolinga Nzambe asalela Eu yo. digo: procura o interesse do Senhor, mesmo naquilo que tu queres que o Senhor opere em mim. Nzambe esalela ngai Senhor, opera em mim. po ete soki osaleli ngai Porque se o Senhor operar em mim, nakosoutenir baserviteur mpe vou mosala na yo. sustentar a sua obra e os seus servos. Nzambe epesanga mosala Deus me dá trabalho. na nzela ya mosala No wana caminho daquele trabalho, nakoorganize bakampagne bacroisade vou d'évangélisation. organizar muitas campanhas da evangelização. Nzambe ntango O akoyoka Senhor, quando ouvir, atali intere na ye baame eza ele wana, vê o interesse das suas almas. Nzambe dentro akoexauce disso. yo. Então o Senhor vai exorçar. nalobi na pokwa na lelo Na tarde de hoje, ndeko oyo olandi ngai, o irmão que está me torne acompanhando, motema na yo tala nini oyo intere opesi mpa na Nzambe lelo. olha dentro do seu coração qual é o interesse do Senhor na sua obra. ntango mosusu lelo otelo otangi bibilia te banatongo Ao invés de desde manhã não ler esta Bíblia, okokosalela Nzambe na badomene ebele, pode obrar para o Senhor muitos okokokende meme na bohôpital kotala bato maladi, pode ir nos hospitais visitar os doentes. okokokanga chambre ozobondela mpo na bapeuple écranien baza Pode estar kokufa. dentro do seu quarto orar para os nossos irmãos ucranianos que estão a morrer. luka intere ya Nzambe ndeko na ngai. Procura o interesse do Senhor na sua vida. kozalaka mutu te Nzambe epesa ngai, Nzambe esalela Não ngai. seja sempre a pedir, Deus me dá, Deus o me ndeko dá. ya koti azolanda O ngai, irmão que está me acompanhando, partage message oyo, partilhe esta mensagem. otali intere ya vi na yo mingi, Já viste, contemplaste muito o seu interesse. otali intere ya bana na yo mingi, Contemplaste muito o me interesse. Nzambe alingi omona intere na ye na Mas oyo o Senhor quer ozoluka. ver o seu interesse naquilo que tu estás a procurar. toluka intere ya Nzambe. Vamos procurar o interesse do Senhor. toza na bambongo, Temos dinheiro.
Tobomi bambongo. Estamos aguardando. Tosoy bandako eza malamu. Compramos casa é bom. Balupango eza malamu. Terrenos é bom. Intérêt ya Nzambe na nyonso wana eza wapi? Qual é o interesse do Senhor, o benefício do Senhor naquilo tudo? Nalobi na moto moko ozana na ngai. Digo ao irmão que está me acompanhando. Toluka intérêt ya Nzambe. Vamos procurar o interesse do Senhor. Napesa exemplo ya Anne. Deu o exemplo da Ana. Nzambe apesaki mabota. O Deus concedeu-lhe filho. Po Nzambe ayebisaki Anne. Porque o Senhor disse a Ana. Porque Ana disse ao Senhor. Nakoya kotika ye na Silo. Depois de amamentar a criança, ele virá aqui ao templo de Silo. Nalobi na ndeko moko. Digo ao irmão. Kotia intérêt ya Nzambe na vida na yo. Mete o interesse do Senhor na sua vida. Tia na yo pona musala na Nzambe. Põe a sua obra para a obra do Senhor. Tia mbongo na yo pona ko soutenir musala na Nzambe. Mete as suas finanças para a obra do Senhor. Mbongo eza na matoi. O dinheiro tem. Tango ozotia mbongo nozoloba na mbongo na Quando tu yo. estás a semear, o seu dinheiro Mbongo fala. nga nazotinda yo na musala Nzambe. Diga, meu dinheiro, eu estou a te enviar na obra do Senhor. Nzambe atikala na nyonga moto te. O Deus que não fica com dívida de ninguém. Akozongisela yo Ele ebele. vai recompensar. Nzambe apambola moto Deus moko. abençoa um de nós. Tozalaka chaque mardi. Estamos aqui de segunda Chaque a quinta. lundi. Estamos aqui de segunda a quinta. Tozali lundi na jeudi. Estamos segunda-feira a Na quinta. 17h. Às 17 horas. Lokola ba heure ya boye. Como nessas horas. Et lundi à vendredi. E de segunda a sexta. Naza na radio Bostra. Estou no Rádio Bocha. 13h à 14h. De 1 às 2. Et vendredi tozala sekele ya E libala. sexta-feira temos o segredo do casamento. Et kuna oyo eza kopambola pe mabota Lá ebele. onde abençoar muitas famílias. Nalobaka ntango nyonso. Digo toda hora. Soko oza malele na niveau ya libala na se na moi. Se não és abençoado dentro do seu lar, casa Eza terra, important oluka Nzambe. é importante procurar a face Po do ete eza Senhor. lipamboli oyo Nzambe apesi yo. Porque é uma bênção que o Senhor deu-nos. Mpo na lola libala eza te. Porque lá nas alturas não haverá Alors casamento. lelo nalobeli. Hoje falei, Kotisa Nzambe intérêt na ye na vida na yo. procura o interesse do Senhor na sua Baoyo vida. nyonso bakotisa intérêt ya Nzambe na basituation ya vie na Aqueles bango. que procuram o interesse do Senhor nas suas vidas, Nzambe asembola loboko na ye na bomoi na o bango. Senhor ergueu a mão dele nas suas vidas. Oh Nzambe soko opesi ngai. Oh Deus, se tu me Nga abençoar, nakosalela yo. eu vou operar para ti. Nga nakopambola Eu mosala vou na yo. abençoar a sua obra. So boza mibale bozoluka mosala. Se são dois a procurar o trabalho, Nzambe akopesa epai na yo kotisa intérêt na ye. o Deus vai abençoar aquele que meteu o interesse do Senhor. Sikoyo tolingi toyembela Nzambe. E agora temos cantado. Po lelo toza na ntango moke. Hoje temos pouco Toza na tempo. 20 à 25 minutes. Temos 20 a 25 E minutos. tokati mwa moke. E estamos a estopar aqui Po toyembela Nzambe. para louvar ao Ntango Senhor. mosusu banda tongo. Às vezes também desde de manhã. oreconnaître nani monene na Não Nzambe te. reconheceste a grandeza do Senhor. Me nazoloba. Mas digo-te, Tolingi toyembela queremos Nzambe. louvar ao Na Senhor. ndako na yo. Na sua casa. Okokobenga mwana. Chama os filhos. Ozwi mwasi na yo to A sua mobali. esposa ou seu marido. Bosimbi bakoki makasi bozoyembela Nzambe. Começam a cantar para o Senhor. Bato oyo baza na kopema na babombona. Aqueles que estão nos coisas intensivos. nos Baza koluka hospitais, moya kotelema mpona koyembela Nzambe. eles estão procurando maneira de se levantar para louvar Yo o okoki Senhor. kozeka noluketu. Você pode dançar. Okoki nokoniangata. Você pode dançar de Andeko qualquer nanga maneira. reconnaître monene na Nzambe. Reconheças a bondade do Senhor. naosenga bandeko nyonso mama jolati nyonso ya nzembo. Nazanga nyonso kasi yo te Yesu yaya. katina motema na ngai kosa na yo koleka ye. Nana yembi nazanga nyonso kasi yo te Yesu yaya. etina motema na ngai kosa na yo koleka ye. Posa na yo, posa na yo, posa na yo Yesu posa na yo, posa na yo. Oh kola liboso na yo eleki bisika nyonso yaya. katina motema na ngai posa na yo koleka. motema posa na yo, posa na yo, posa na yo Yesu. posa na yo posa na yo koleka ye. ngai nazanga nyonso kasi yo te Yesu yembela Nzambe ndeko na ngai. katina motema na ngai posa na yo koleka ye. toyemba tozanga nyonso kasi yo te Yesu yaya. katina motema na ngai posa na yo yembi na loye motema posa na yo. yembela Nzambe, yembela Nzambe. posa na
na ngai. Kino akoyano Opasi na mobili na luka Yesu na ngai. Na luka Yesu na ngai. Na luka Yesu na ngai. Kino akoyano na ngai belela. Na belela Nzambe na ngai. Na belela Nzambe na mawaye. Na belela Nzambe na ngai. Kino akoyano na Mabota ebeki na luka Yesu na ngai. Na luka Yesu na ngai. Na luka Yesu na ngai. Kino akoyano na ngai. Na luka Yesu na ngai. Dekola luka Nzambe na domaine na vila yo. Medite soko luka Nzambe na domaine na vila. Bartime aluka te pona misi neza kwa mona te. Mwasi wa daga tanga makila. Aluka Nzambe. Kwa negi na pepe ya sa. Memi festation de notre traverse de Banana. Bondela, bondela. Luka Nzambe, Nzambe baluka kaye. Nzambe baluka kaye. Soko lukio komona ye. Alemi chercher l'éternel. Dans tout votre cœur. Nzambe baluka Yesu na ngai. Nzambe baluka Yesu na ngai. Akoyano langa. Ola bala Nzambe na ngai. Jésus que j'ai prêché aujourd'hui. Il est le reflet du Père. Dans Hébreux chapitre 1er. Jésus est le reflet de notre Dieu. Oh Jésus de l'évêque. Alléluia. Et tu ressuscita os mortos. E todo poderoso nunca mudará. Deus vai fazer os milagres.
mais. Amen, amen. Amém, Nalobeli oyo eza amém. intérêt ya Nzambe na Pode vida na biso. dizer o interesse do Senhor nas nossas vidas. Oyebi ete ntango ozotya intérêt ya Nzambe na vida na Sabemos yo. quando estamos a meter o interesse do Senhor na nossa Biblia elobi na vida. nga aza le rémunérateur. A Bíblia diz ele é o reminador. Atikala na nyongo ya moto Ele te. não fica com dívida de ninguém. Alobi oyo ayebi na na nyongo na ye atombola Ele diz mosapi. aquele que sabe que eu tenho a dívida dele, ergue a sua mão. Nzambe wana afutaka yo biloko mbongo ekopesa yo E te. Deus vai nos abençoar naquilo que o mundo nunca pode nos dar. Nalobi ete mbongo eza malamu. Digo que dinheiro é bom, Me mbongo eza limité. mas há limite na finança. Me nazoloba. Mas eu digo, Lipamboli na Nzambe likolo na yo. a bênção do Senhor em cima de ti Eza bomoi monene epai na é a yo. vida eterna na sua Nalobi vida. ete Nzambe apambola yo. Digo que o Senhor possa te Soki abençoar. omoni mokonzi moko eza président. Se vês presidente, Azovoyage okoyeba combien gaspiller na sécurité na vai ye. saber quanto que ele gastou para a sua segurança. Mais protection divine ya Nzambe Mas a proteção divina do Senhor na Nzambe. entrega o seu coração a Deus. Luka elongi na Nzambe. Procura a face do Senhor. Nzambe akosala yo O bolamu. Senhor vai operar na sua Nkembo na vida. Nzambe A ekomonisama. bondade do Senhor vai resplandecer em ti. Nzambe apambola ndeko O moko Senhor abençoa um irmão oyo alandi biso. que nos acompanhou. Nalobi ete Mesmo aquele que vai nos acompanhar. lobi eza mardi. Amanhã é terça. Toumeli mpona koluka jour moko mpona kotya journée ya prière. Estamos sempre a procurar um dia para podermos meter como Yo oyo oração. to ngai oyo naza na bakala ngai ya kolukela elongi na Nzambe. Nós que temos casos de procurar a face do Senhor. Oyo naza maladi. Eu que estou doente. ezosala ngai nabondela. Me convém orar. Kozanga te a partir ya bamardi nyonso. Não falta todas as terças-feiras. A partir ya ba 21h30. A partir de 21h30 Tu 22h. até as 22h. Tozala ba séance na biso ya prière. Lá teremos as nossas orações. Tozala 30 minutes. Lá teremos 30 minutos. Kuna babengi yango tsangolo zaku. Lá é chamado Faça a Sua Força. Sala makasi na yo. Faça a Sua força. Mema situation na yo epai ya Nzambe. Leva a sua situação Mema ao Senhor. ozotungisa yo mpo na bana na yo. Entrega a sua situação ao Libala na Senhor. yo ekomi presque ya kokufa. O seu lar está em confusão. Kozanga te chaque mardi na 21h30. Não falta todas as terças-feiras, 21h30. Evangeliste Maku Tangu O Infwene. evangelista estará lá. E na mama Jolie. Lá estaremos Tozala ngambo oyo mpona koluka elongi na Nzambe. para procurarmos a face do Senhor. Exhortation ya 5 minutes ça suffit. Só 5 minutos da oração chega. Kokotaka retard te. Não atrasas. Soki ozwi retard orate exhortation. Se atrasares, vais perder a 5 minutes exortação. d'exhortation. Só 5 minutos da 25 minutes ya exortação. prière. 25 minutos da oração. Nzambe balukaka ye. O Senhor anda nos procurar. Nzambe apambola moto moko Deus abençoa um irmão oyo alandi biso. que nos acompanhou. Kobatela te tolobili intérêt ya Nzambe na bavina Não biso. te esqueças, falamos sobre o interesse do Senhor nas nossas vidas. Amen. Amém. Tobondeli mpona koclotire. Oremos para terminar. Nzambe nakumisi yo natondi yo nkolo poza Nzambe malamu. Natiki ndeko nyonso oyo alandi ngai Nzambe. Na journée ya lobi na 21h30. Tokozala bango elongo mpe bakozanga te. Yawe tika ete malakisi oyo nalobi lelo. Intérêt na bavi na biso Nzambe. Ebota mbuma na via moto moko alandi ngai. Tika apprendre part na mosala na yo. Na kombo na Yesu Masiya. Tolobi bongo. Amen. Amém. Nzambe apambola moto moko. Nayebi ete libondeli na biso toyokani lobi 21h30 Amanhã às 21h30. chaque jour, chaque Todas as mardi. terças. Donc lundi à jeudi, tozala matéria normal. Que é segunda, quinta temos pregação Mais normal. mardi 21h30, Mas terças 21h30 tozala 5 minutes d'exhortation temos 5 minutos da et 25 exortação. minutes ya sangolo zaku. E 25 minutos de fazer a sua Kozanga te na espace tangu ifwene. Não falta 21h30. nesse espaço. Nzambe asala bino bolamu. O Senhor abençoe. Avant bima partager message oyo. Antes de sair, partilha a mensagem. Partager message. Partilha a mensagem. Partager message. Partilha a mensagem. Au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Nzambe apambola moto moko. Deus abençoe. Et bye bye. Vai.